E aí, para continuar, eu quero chamar aqui o Gabriel. Assim como o Arthur, que é um adolescente, o Gabriel é um jovem muito dedicado à palavra do Senhor. E Deus tem usado a vida desse jovem todas as vezes que ele tem oportunidade. E a nossa oração é que o Senhor continue fazendo assim na vida do Gabriel. Cadê você, Gabriel? Fica aqui do meu lado, Gabriel. Meus irmãos, para mim é um prazer, né? Eu não sei por quanto tempo ficarei aqui, mas se for da vontade do Senhor que eu fique aqui por muitos anos, e se eu tiver que ser levado pelo Senhor, seria uma honra que um jovem como esse ficasse no meu lugar. É para isso que nós trabalhamos, que nós preparamos jovens, adolescentes, para que fiquem nos nossos lugares, para que assumam esses lugares comprometidos com o Senhor. Eu não sei se a igreja tem notado, mas muitos jovens e adolescentes têm tido muitas oportunidades. E essa é a intenção, que isso seja mantido para a glória do Senhor, amém? Vamos orar pela vida desse irmão? Você pode aí sentado, erguer suas mãos para cá? Pai querido, louvado e glorificado é o teu nome pela vida do teu filho Gabriel. Teu filho que o Senhor conhece e sonda o coração. Deus, muito obrigado pela vida do teu filho, pela dedicação que ele tem tido na tua palavra, pela busca, ó Pai, incessante de conhecer a cada dia mais. E nessa noite, Senhor, assim como o Senhor já tem feito, usa a vida do teu filho através da tua palavra, Pai. Que a tua igreja seja alimentada. Ó Pai, que a tua palavra, ao ser externada, encontre os nossos corações como terra fértil. Ó Pai, para que essa tua palavra possa nascer, crescer e frutificar. E que tudo isso seja exclusivamente para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos, Senhor, muito agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja. Não posso deixar de primeiramente agradecer, o convite do pastor Sérgio, a permissão dos pastores, da liderança, por estar aqui nessa posição, me confiando essa tarefa. E o texto se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Gi, coloca na NVI, por favor. A palavra vai dizer assim: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra. Repitam comigo: uma palavra. E o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Repitam comigo: autoridade. E com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém, igreja? Jesus aqui está no início do seu ministério público. Ele percorria toda a região da Galileia,
que Mateus vai dizer no capítulo 4, que é um dos versículos chaves, que ele percorria, ensinando nas sinagogas, curando toda sorte de enfermos entre os doentes ali do povo. E interessante de Cafarnaum era que ali na região da Galileia, ela era chamada desde os tempos de Isaías por Galileia dos Gentios. Esse termo se dava porque aquela cidade de Cafarnaum estava numa rota comercial muito importante. Qualquer gentio que quisesse entrar ou sair de Israel passava por Cafarnaum. Então era muito comum, por exemplo, um soldado ou um oficial romano passar por ali. O incomum naquela hora era Jesus, que ali passava. E isso é que fez toda a diferença. E nós vamos destrinchar versículo por versículo e você vai me acompanhando. No versículo 5, fala que ele se aproximou e pediu ajuda. Logo nesse primeiro versículo eu já tomo duas lições que eu posso tirar para nossas vidas. Primeiro é a necessidade de reconhecer, de pedir ajuda. Vencer o orgulho, que muitas das vezes nós, no nosso dia a dia, nós temos essa vontade de querer resolver as coisas à nossa própria maneira. Por achar que já lidamos há muito tempo com essa questão, ou por achar que já sabemos de alguma forma, a gente tenta, e muitas vezes sozinho a gente até consegue. Mas tem situações que a gente precisa, muitas vezes, quebrar essa barreira e pedir ajuda. Essa é uma questão muito importante que o pastor José Ricardo até comentou na palavra de domingo, a necessidade de pedir ajuda. E o segundo ponto é a quem pedir ajuda. Esse centurião, que era um oficial romano que muitos historiadores e teólogos vão dizer, alguns entre 60 a 100, outros entre 80 a 100 homens, esse centurião tinha a responsabilidade de conduzi-los. E nessa época ele poderia, como um homem importante, ter acesso aos principais médicos romanos, aos principais curandeiros da época, que pudesse resolver aquela questão para ele. E ele talvez até tivesse recorrido. Mas quando Jesus entra em Cafarnaum, ele não perde essa oportunidade. Então, que no tempo certo, irmãos, a gente não tenha o orgulho ferindo o nosso coração e nos impedindo de pedir ajuda no momento certo. Porque, às vezes, uma situação que poderia ter sido resolvida simples, se a gente tivesse manifestado um pedido de ajuda, ela pode se agravar ainda ao longo do tempo, justamente por não ter pedido ajuda no momento certo. E esse homem reconheceu isso e foi até Jesus. E ele foi até justamente a pessoa certa. Uma coisa, irmãos, que eu já aprendi nos meus poucos 25 anos, é que, por mais que venhamos trazer a nossa queixa a algumas pessoas, nem todo mundo vai querer resolver, saber. Muitos até são curiosos, querem saber como você vai, né? Como é que você vai? Mas às vezes é só por curiosidade. Nem todos têm a capacidade ou vão ter a disponibilidade de te ajudar. Mas o nosso Senhor Jesus vai. E essa é a confiança que nós temos. No versículo 6 ele continua. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Esse centurião, irmãos, ele tinha à sua disposição, eu imagino, dezenas de servos. Ele poderia pensar assim, já que ele tinha essa autoridade. Se o meu servo está doente e vier, por exemplo, a falecer, poxa, que pena, eu posso trocar. Vou substituir por um outro. Mas não. Esse oficial, ele demonstra compaixão. Compaixão em interceder por alguém que não podia. E eu vejo, irmãos, essa compaixão que também nós devemos ter. Assim como na parábola do bom samaritano, autoridades religiosas viram aquele jovem
espancado, sangrando, e não fizeram nada, porque tinham seus afazeres. Estavam se importando mais com seus afazeres, com seus rituais religiosos. Mas um samaritano, que aparentemente era inimigo daquele jovem judeu, nessa parábola, parou e resolveu ajudar. Que possamos ter essa humildade, igreja, de, assim como esse homem de autoridade, poder ter essa capacidade de olhar para o nosso próximo e, de fato, interceder por muitas vezes quem não pode. Quantos irmãos estão fracos, debilitados, e não estão podendo nem clamar, não estão conseguindo nem clamar por si? Por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue. Ela ainda tinha forças para se arrastar e tocar na orla de Jesus, e assim for curada. Mas esse servo não tinha essa capacidade. O centurião fala que ele estava em terrível sofrimento. Então, a única pessoa que poderia, naquele momento, lhe ajudar era o próprio oficial, que vai até Jesus com a queixa que não era dele. O centurião, aparentemente, estava normal. Mas ele vai ao encontro de Jesus intercedendo por outro. Que nós possamos também ter essa compaixão de interceder pelo nosso próximo que está fraco e assim ajudá-lo. No versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus está sempre disposto a agir em nosso favor. Irmãos, nenhuma das nossas orações, nenhuma das nossas preces não vão ser ouvidas por Jesus. Todo o nosso clamor, Ele atende. Por mais, talvez, duvidosos que estejamos, Jesus, Ele está sempre pronto a agir aos que o buscam e aos que o clamam. Amém? E no versículo 8, continua. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aqui, irmãos, o centurião ele está reconhecendo uma antiga tradição, né, que os judeus tinham naquela época, que era de não ir até a casa de um gentio, não frequentar, não sentar à mesa com outro gentio, com medo de se tornarem impuros. Então esse era um pensamento da época, e o centurião, reconhecendo essa barreira que tinha, ele decide respeitar. Mas a verdade, irmãos, é que nenhum de nós merecemos. Essa é a grande verdade desse texto. O grande banquete da graça, que é ofertado a todos, para todos, é porque nós não merecemos. Por isso o nome é graça, é um favor imerecido. E esse servo reconhece isso. E a confiança dele é tão grande que ele não exige de Jesus uma presença física. Ele não pede que Jesus esteja presente ali. Ele apenas diz: basta com uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Com apenas uma palavra, Deus, o que Deus pode fazer em nossas vidas? Com apenas uma palavra lançada sobre as nossas vidas, o que pode acontecer? Quando Jesus te dá uma palavra, qual é a sua reação? Qual é a sua expectativa? Aquele servo estava esperando apenas uma palavra para alcançar a sua vitória. Então essa é a fé que precisamos ter. A fé de um centurião, de um gentio, considerados por muitos um mero pagão, não conhecedor da lei, dos profetas, mas que demonstrou uma fé que Jesus vai dizer que nem os filhos de Israel tinham. No versículo... Ainda no versículo 8. Eu acho interessante que quando a Sergiana ministrou no mês passado, que ela cantou o hino do Fernandinho, que
Naquele momento, aquele hino já era muito cantado, mas o Espírito Santo falou comigo diferente naquele momento. Palavras de vida eterna, só tu tens para mim. Incomparável és, Senhor, a minha vida. Essas duas estrofes, o Espírito Santo falou assim: quantos têm comparado a minha palavra com a palavra do homem? Quantos têm medido com o mesmo peso a palavra que eu liberei com a palavra de uma outra pessoa? E eu fiquei refletindo naquilo, e tudo culminou para essa palavra. E muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência a confiar na palavra de muita gente, dos nossos amigos, dos nossos cônjuges, dos nossos irmãos. E o Espírito Santo me incomodou naquele momento falando: por que tantos ainda duvidam ou questionam ou comparam a minha palavra, se só eu tenho as palavras de vida eterna? Não é um mero conselho que alguém te dá para uma situação específica. Não, são palavras para a vida eterna. São palavras que reverberam no mundo espiritual, que tem um peso tão grande, que reverbera por toda a eternidade. Então, irmãos, muitas das vezes eu entendo assim, se você está doente, você vai a alguém que tem autoridade para tratar daquela doença. Você vai a um médico. Você não vai a um engenheiro para falar das suas dores físicas ou emocionais. Mas a palavra de um médico, ela tem um limite, porque o médico estudou até determinado ponto. Ele estudou todas as causas possíveis para te avaliar e para te diagnosticar. Mas o Senhor Jesus é o Deus das causas impossíveis. E a palavra que Ele lança não pode ser comparada com a de nenhum homem. Por mais estudioso, por mais autoridade que um ser humano possa ter nessa terra, é a palavra dele que deve ter o maior peso. É o peso final. Amém? No versículo 9, o centurião, ele exemplifica sua autoridade. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Da mesma forma que esse centurião reconheceu a autoridade que ele tinha, ele também foi humilde para reconhecer a autoridade que Jesus tinha, que era superior. Continuando, no versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Será que nos dias de hoje, irmãos, eu fico pensando, Jesus ainda encontraria uma fé admirável? Jesus poderia olhar para qualquer um de nós e pensar: quão admirável é essa fé? Quão digna de admiração é uma fé dessa? Ele andava e percorria por todo Israel, mas naquele momento ele reconheceu uma fé que não encontrou em nenhum lugar. Esse é o segredo, irmãos. Não existe ingrediente, não existe fórmula mágica. O segredo é a fé. A fé que Jesus pode lançar apenas uma palavra e tudo pode mudar. A fé, ela faz o impossível acontecer nas nossas vidas, mesmo quando todas as causas possíveis estão dizendo que não. Essa é a fé na palavra de alguém que tem toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Continuando, no versículo 11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui é o ponto de encontro, igreja, entre nós e essa palavra. Quantos aqui podem glorificar a Deus porque tem um lugar na mesa? Quantos aqui podem louvar a Deus por esse banquete que nos foi ofertado? Lugar nessa mesa é o que não falta, irmãos,
para todos os que creem e confiam na palavra. Essa palavra já percorreu tantos caminhos, mais de 2000 anos se passaram, nós estamos aqui tomando prova dessa profecia que Jesus falaria. Lá no Oriente Médio, essa palavra chegou até nós, ao longo de eras. Essa palavra foi queimada, essa palavra foi adulterada, essa palavra foi reescrita, reinterpretada por tantos, mas ela continua fiel. Ela continua fiel e tem toda a autoridade. Em nome de Jesus. No versículo 12, ele lança uma palavra. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, quão triste é um povo que foi confiado a ser exemplo para todas as nações, ter recebido em primeira mão ali a lei, os mandamentos, e não exercer verdadeira fé. Eles estavam naquela época muito mais preocupados com as aparências. Jesus condena muitos dos fariseus por viver de aparência, porque na hora de jejuar queriam mostrar que estavam se lamentando no meio do povo, que estavam tristes, abatidos. Eles estavam muito mais preocupados em preservar sua herança religiosa do que de fato exercer uma fé viva e verdadeira e transformadora para aquele povo. Os filhos do reino são justamente todo o povo de Israel daquela época que Jesus estava usando como exemplo, que tinham o conhecimento, que foram alcançados, mas decidiram continuar ali nos seus afazeres, achando que era suficiente. Muitos israelitas achavam que estavam salvos só por serem filhos de Abraão. Que possamos de fato exercer fé verdadeira nessa palavra, igreja. Não confiar só nas tradições que, por mais tradicional que seja a sua família, por mais religiosa que ela seja, no quesito salvação para a sua alma, para a sua vida, a fé ela é individual. A fé ela precisa ser crida, como esse centurião creu na prática. Ele foi até Jesus, ele foi ao encontro de Jesus com uma fé verdadeira, não simplesmente teórica ou abstrata. Não era simplesmente um conceito. A fé é viva e verdadeira. Se manifesta no dia a dia, nas nossas pequenas ações, nos nossos pequenos afazeres. Demonstrar fé é essencial, sempre. Amém? No versículo 13, para finalizar. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim acontecerá na mesma hora. E o servo do centurião foi curado. Nem mais, nem menos. Foi exatamente da forma que aquele servo creu, assim Jesus liberou sua palavra. Então, que essa seja a nossa expectativa em Jesus, no que Ele pode fazer, é chegar a Ele já com essa fé, é chegar até Ele, sabendo, crendo e confiando no autor e consumador da nossa fé. Uma outra parte, irmãos, dessa palavra, é que não tem como finalizar ela sem falar sobre cura. Se Jesus curou à distância com apenas uma palavra, hoje toda a Escritura que dá testemunho dele também tem autoridade para curar. Você crê assim? Os tipos de cura que a palavra ordena. A principal é a cura espiritual. O perdão dos pecados e a restauração da comunhão com Deus, descritos em Isaías 53, versículo 5. Nesse texto, Isaías vai dizer que ele foi ferido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões
e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quantos aqui têm paz? Aleluia. Porque ele nos livrou dessa condenação, agora nós temos paz. Ele nos curou dessa enfermidade do pecado, que trazia culpa, que trazia medo, que trazia todo tipo de vergonha. Ele tirou através do seu sacrifício. Em segundo, é a cura emocional. A palavra traz consolo e restauração da alma aos que sofrem com traumas, rejeições, angústias ou ansiedade. Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É muito bom, irmãos, receber uma palavra de alguém, receber um conselho de alguém na hora que estamos tristes, abatidos. Mas e quando faltarem as pessoas? E quando você estiver só no silêncio do seu quarto? Quando não tiver ninguém para contar? A palavra tem o poder de restaurar as emoções, de restaurar todo o coração quebrado. Essa é a fé que nós devemos ter nessa palavra. Terceiro, a cura relacional. Deus cura relacionamentos quebrados entre cônjuges, pais, filhos ou irmãos na fé. Romanos 12, 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. A paz que nos foi alcançada, igreja, através do sacrifício de Jesus para a nossa alma, é aquela paz que também devemos buscar ter com todos. Porque a palavra ordena essa cura, a cura dos relacionamentos. Se antes havia inimizade com o próximo, agora o Espírito de Deus nos traz perdão. Perdão para com o próximo, para com o cônjuge, para com o amigo, para com o familiar. Essas são a cura que a palavra ordena. Em quarto, a cura da mente. Romanos 12, 2. A palavra transforma a maneira de pensar, libertando de padrões destrutivos, vícios e crenças erradas. Que é o que Paulo enfatiza nesse versículo. Em quinto, a cura social. A cura também pode ser entendida como restauração de estruturas injustas, inclusão dos marginalizados e compaixão dos feridos com a sociedade. Coloca para mim Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Essa profecia que Jesus cita, irmãos, antes Jesus, Ele que cumpriu essa profecia como um modelo perfeito. Ele também nos chama para levarmos essa mesma libertação que Ele trouxe a nós, a esse mundo. Porque esse mundo está doente, esse mundo está fraco. E nós somos essa geração que vamos levar essa libertação a esses cativos, a todos esses oprimidos. E só a palavra faz isso. Não é livro de autoajuda, não é um mero conselho. É só a palavra que tem o poder de trazer essa libertação. Amém? Algumas reflexões para fazermos. Reconheça quem está falando. Quando abrimos a Bíblia, temos consciência que é o próprio Deus falando conosco. Temos consciência desse peso que a palavra tem. A palavra só tem esse peso por causa do seu autor. E eu gosto dessa palavra autor, que deriva também de outras palavras como autoria. Um artista plástico, quando ele cria uma obra de arte, ele coloca a sua assinatura, reivindicando para si a autoridade daquela obra. E o Senhor Deus, ao longo de eras, conferiu autoridade a homens que no final escreveram essas palavras. E hoje essa palavra tem a mesma autoridade, porque foi o próprio Deus que destinou a ela. Então você reconhece isso no seu dia a dia? Que quando você abre essa palavra, é o próprio Deus
da palavra falando com você? Segundo, a autoridade da palavra dispensa evidências visíveis. O centurião creu sem precisar ver sinais. Ele apenas confiou. Cremos só quando vemos o resultado? Ou confiamos no que Deus diz mesmo sem enxergar nada ainda? Aquele centurião estava longe do seu servo. Ele não estava ali para ver no momento a cura, mas ele tinha a certeza que assim que Deus ordenasse a cura, ela ia se estabelecer. Então Deus opera também no invisível, porque a palavra dele vai dizer que nós, alcançados por essa graça, não vivemos por vista, mas sim pela fé. Terceiro, a Bíblia é suficiente, mas está sendo suficiente para nós? Quando estamos em dúvida, dor ou crise, qual é a principal fonte de orientação? A palavra, as pessoas ou a internet? Em quarto e último, a palavra age quando é crida, não apenas ouvida. Irmãos, são tantos livros que essa palavra contém, são tantos capítulos e versículos de Deus para nós, mas a verdade é que de nada vai valer eu saber, ler ou conhecer se não exercer fé verdadeira. Essa fé na palavra gera transformação. Eu não leio a palavra simplesmente para buscar aquilo que me conforta. Eu preciso da palavra também para me confrontar naquilo que eu preciso melhorar, para ser edificado. Não como alguém que edifica a casa sobre a areia, mas como a rocha, que é o próprio Cristo, que é o Verbo vivo, que é a palavra de Deus encarnada para todos nós, trazendo alívio da alma, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo restauração. Então, irmãos, que essa palavra esteja em nós, não apenas teoricamente, mas no nosso dia a dia, que tenhamos ela no nosso coração, guiando os nossos passos, trazendo luz para as nossas vidas, para que também possamos iluminar outros que também precisam ouvir. Amém?